IRDM ofereceu aí dividendos 7% mais gordinhos no mês de fevereiro. Mas será que esse fundo imobiliário aí de papel vale a pena mesmo? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completa aí dos indicadores do relatório gerencial para te ajudar aí a tomar a melhor decisão de investimento sobre esse fundo imobiliário. Então, bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs. E já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista aí do Iridium, do IRDM. E eu já compartilho aqui essa notícia do site fiis.com.br, em que o fundo imobiliário Iridium, o IRDM 11, ele lucra aí 28 milhões e eleva os dividendos em mais de 7% aí, no mês de janeiro, pagos aí no mês de fevereiro. Bom, vamos começar aqui então pela análise dos indicadores do IRDM 11. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 75,31, o seu dividend yield está em 12,98%. Fundos imobiliários de papel, eles têm um dividend yield mais elevado do que fundos imobiliários de tijolos, porque eles investem em dívidas, e dívidas são mais arriscadas, portanto, o prêmio é maior. O seu P sobre VP está em 0,86. O que isso significa? Significa que ele está 14% descontado, aí mais barato do que seu preço justo. O preço justo nessa métrica seria 1. É um ponto aí de atenção aí para você, Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Liquidez média diária de 4 milhões por dia, Você não vai ter problemas aí com a liquidez. Lembrando que uma liquidez aceitável aí por dia é de R$1 milhão. E ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 5,23%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que este fundo imobiliário, ele vinha avançando aqui a sua cotação. Ele teve uma queda brusca aqui em 2020, junto com a bolsa inteira. Ele até se recuperou aqui, mas este ápice chegou ali em fevereiro de 2021. A partir dali, só foi queda aí na Bolsa de Valores, Sua cotação só foi em queda. A gente vê aqui que ele atingiu aqui a máxima lá perto dos R$106 aproximadamente, e agora sua cotação está aí na casa dos R$75. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, hoje, reinvestindo os dividendos, você teria R$ 1.140,71 no IRDM 11. Ele é um fundo de papel aí destinado aí para o público em geral. O seu segmento é de títulos e valores mobiliários. Ele tem um total aí de 295 mil cotistas. O seu valor patrimonial é de 3,19 bilhões de reais. O seu valor justo por cota, o seu valor patrimonial por cota, seria R$ 87,64 e o seu último rendimento 75 centavos por cota, inclusive foi esse o pagamento aí no mês de fevereiro. O seu dividend yield atual é de 12,98%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 14,51%. Então a gente consegue ver aqui no gráfico da rentabilidade que ele teve aqui a sua rentabilidade máxima lá em agosto de 2022, em que ele atingiu lá aproximadamente 1,3% de rentabilidade, no mês naquele ano. Em janeiro de 2022, ele atingiu lá 1,32%. Agora, ele fechou aí o mês de janeiro com uma rentabilidade de 0,85%. E até agora, no mês de fevereiro, a gente já está quase no final aí de fevereiro, a sua rentabilidade está em 0,96%. Ou seja, uma rentabilidade que está diminuindo aí ao longo do tempo. E isso impacta também no pagamento de dividendos. A gente vê que ele oferecia dividendos bem mais gordinhos no passado. Aqui em janeiro de 2021 ele chegou a pagar R$ 1,59. Lá em janeiro de 2022 ele chegou a pagar R$ 1,43 e agora o seu último rendimento 75 centavos. Mesmo assim, apesar dessa alta aí nesse mês, são dividendos que estão sendo bem mais magrinhos do que no passado. A gente consegue ver analisando esse gráfico que em 2018 ele chegou a pagar R$ 6,08, 2019 R$ 10,13, 2020 R$ 11,55,
2021, R$ 14,56. 2022 já foi baixando, R$ 13,74. 2023, R$ 10,17. E agora, até 2024, R$ 1,45. É claro que a rentabilidade, a queda da rentabilidade aí da taxa Selic também impacta diretamente fundos imobiliários de papel, e isso atinge também o IRDM11. Mas não é só a taxa Selic que está prejudicando aí a rentabilidade deste fundo imobiliário. Eu já vou entrar mais em detalhes aí para você. Comparando aqui a rentabilidade do IRDM11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele vem perdendo aqui para o IFIX ao longo do tempo, ao longo de 2 anos. Vendo a rentabilidade durante 5 anos, a gente vê que ele vinha ganhando aí do IFIX, porém ele foi superado aí pelo índice a partir de meados do ano passado. E você já é inscrito aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs? Quer adquirir mais conhecimento aí para você investir melhor e com mais qualidade? Então senta o dedo no botão de se inscrever e ative aí as notificações. E não se esqueça do like. E abrindo aqui o último relatório gerencial do IRDM11, referente ao mês de janeiro de 2024, a gente já vê aqui logo de cara o objetivo aqui do fundo imobiliário, que é o foco em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, ou seja, o fundo imobiliário ele faz empréstimos aí para as empresas através desses CRIs e ele recebe os juros com isso. Então esse seria o foco aí do fundo, mas ele também pode investir aqui em LCIs, por exemplo, e FIIs. Ele é um fundo que teve seu início lá em março de 2018, ou seja, ele não é tão novinho assim, mas também não é tão velho assim. Ele é administrado aí pelo BTG Pactual e ele é gerido pela Iridium Gestão de Recursos Limitada. E atualmente ele está cobrando aí uma taxa de administração de 0,17 e a taxa de gestão é de 0,83%. E aqui no comentário do gestor, inclusive eu vou deixar esse relatório gerencial aqui no primeiro comentário fixado aqui para você baixar. Ele comenta aqui da rentabilidade aí do FII em janeiro, de 75 centavos por cota, que corresponde aí a 104,14% do CDI. Ele fala também da expectativa aí de controle do IPCA e ele também comenta aí da projeção da taxa Selic que termina em 2024 em 9%. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção é que a gestão aí do fundo imobiliário, abre aspas, optou por reter parte do resultado distribuível de janeiro, alinhado à política e visão estratégica. Apesar do possível impacto de curto prazo, a gestão acredita que isso beneficiará a saúde financeira e o desenvolvimento do fundo no médio prazo. Vale lembrar que o fundo já possui uma reserva aí de 9 centavos por cota. Ou seja, o fundo imobiliário ele reteu ali uma gordurinha em caixa, acreditando que essa gordurinha pode apresentar aí bons resultados no médio e longo prazo. Na minha visão, a curto prazo pode ser que isso até funcione, mas a longo prazo eu acho que isso não vai se sustentar, ainda mais com a queda aí da taxa de juros. O que você acha disso? Você concorda ou discorda aí dessa atitude aí da gestão? Escreva aqui embaixo nos comentários. E aqui a gente consegue ver uma tabela aí dos rendimentos deste fundo imobiliário, em que lá em 2023, em fevereiro de 2023, ele estava pagando aí 93 centavos aí por cota. E agora ele está pagando aí 75 centavos, ou seja, houve aí uma redução aí nos rendimentos. Aqui nesse gráfico a gente pode ver a redução da cotação, em que em fevereiro do ano passado estava em R$ 89,00 e que agora fechou janeiro de 2024 a R$ 77,70. E aqui embaixo a gente pode ver o volume de negociação. A gente pode ver que ele teve um volume de negociação maior lá em março de 2023, mas que foi diminuindo aí ao longo do tempo. Aqui a gente consegue ver toda a carteira de CRIs, realmente é uma carteira aí bem diversificada aí de CRIs, tem bastante CRIs. A gente consegue ver a porcentagem do patrimônio investido em cada CRI. 4,38% é a porcentagem, a exposição maior em um CRI. Depois vai diminuindo ali para 2,69, 2,36, 1,65 e assim por diante. Então ele não tem uma exposição aí muito grande em cada CRI.
Isso é bom porque se ocorrer alguma inadimplência por parte desses CRIs, a gente está falando de um pequeno percentual ali do patrimônio, né, corrompido. Porém, eu queria chamar a atenção também aqui nessa coluna, a taxa de compra atualizada. 9,92%, 10%, 10%, 9,75%, 10%, ou seja, são taxas bem elevadas. O que isso significa? Significa que este FII é middle risk. Ou seja, ele não é um FII high yield, né, que tem aquele risco muito grande, mas ele também não é um FII high grade, né, que tem aquele risco menor. Ele está ali na mediana do risco. Então esse é o ponto de atenção. Se você não tem muito apetite ao risco, esse fundo imobiliário não é o mais aconselhável aí para você. Outro ponto que eu quero chamar a atenção é a carteira de FIIs que esse fundo imobiliário ele investe. A gente pode ver aqui que tem o DEVA 11, o HCTR 11, o TORD 11, né? Não é uma grande exposição em cada um desses FIIs, mas somando aqui toda a porcentagem ali do patrimônio, a gente pode ver que é até uma concentração considerável nesses fundos imobiliários. Lembrando que esses fundos imobiliários aí que eu citei, eles apresentaram calotes financeiros, né, por parte dos CRIs, né? Ou seja, são fundos imobiliários que estão sofrendo aí com inadimplência. E aqui a gente pode ver a distribuição da carteira desse fundo imobiliário, sendo que 73,38% está investido em CRIs, 19,7% em fundos imobiliários, 4,38% em caixa e 3,18% em FIIs RF, que tem uma dinâmica aí de investimentos de renda fixa. E aqui a gente pode ver a distribuição por indexador, né? 62% do patrimônio está indexado ao IPCA, mais uma taxa média aí de 8,74%, né? Então é uma taxa aí bastante elevada. 4,53% está indexado ao CDI, mais uma taxa média aí de 98,86%. 1,41% ao pré, mais 11,28%. Então a gente percebe que são taxas mais elevadas, ou seja, o risco aqui é maior do que num FII high grade, por exemplo. Aqui ele faz alguns comentários das perspectivas aí do fundo imobiliário, movimentações aí no mês. E aqui no acompanhamento de operações, né, são todos os ativos aqui que se encontram inadimplentes. A gente pode ver aqui que tem o Gramado Parque. Então alguns estão inadimplentes, outros em situação de carência. Então é um ponto de atenção aí também para você analisar. E ele gerou um resultado aí de 28.530.000. Distribuiu aí 27.325.000, o que gerou aí um resultado de 75 centavos por cota. E as despesas aí do fundo foram de 2.714.000. Então, será que vale a pena ou não investir aí no IRDM 11? Bom, para você que não tem tolerância ao risco, que não gosta aí de investimentos muito arriscados, esse fundo imobiliário eu diria que não é para você. Aí você tem que analisar aí o seu perfil de investidor para ver se combina aí com seu perfil. Agora, se você tem mais tolerância ao risco, eu diria aí para você concentrar uma pequena parte ali do seu patrimônio no IRDM 11, né, porque é um fundo imobiliário mais arriscado. Com relação à rentabilidade do fundo, até ele resolver essas questões aí de inadimplência e também pelo fato aí da taxa Selic estar caindo, né, eu acho que a rentabilidade aí desse fundo imobiliário vai se comportar aí numa queda aí neste ano, né, ou pelo menos aí numa mediana. É claro que a gente tem que ter uma visão de longo prazo, mas no momento, eu que não tenho muito apetite aí ao risco em fundos imobiliários, né, no momento eu não investiria aí no IRDM 11. Você concorda comigo? Discorda? Né? Qual a sua opinião aí sobre esse fundo imobiliário? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FII se você ainda não é inscrito, ativar as notificações, deixar o seu like. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo entre o XPML 11 e o VISC 11. Qual desses dois FIIs é o melhor? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.